Meus irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo de número 3. Ruth, capítulo de número 3. E nós faremos a leitura do capítulo todo. Ruth, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cuja serva estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirá os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse-lhe: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem reconhecer um ao outro. Porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse: como te passaram as coisas, minha filha? Filha minha. Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Gostaria de orar de novo com os irmãos. Pai, a tua palavra foi lida. Nós estamos, ó Deus, diante de um culto, de um momento em que colocamos os nossos corações diante do Senhor. E nós te pedimos que, assim como nós já falamos contigo, Pai, que o Senhor fale conosco agora. Que o Senhor, ó Deus, ilumine os nossos corações. Que o Senhor, Pai, venha com a tua graça, com a tua bondade, confronte-nos, mas também nos console com a tua palavra. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos aqui
já ouviram falar de um grupo chamado Logos? Grupo Logos. É um grupo um tanto quanto antigo. Ele já teve com seus mesmos integrantes um outro grupo chamado Elo. Eu sou novo para conhecer este grupo, é verdade. Mas quando eu era criança, como eu sempre morei longe da minha família, sempre longe dos meus avós, dos meus tios, e a cidade na qual eu morava era 4 horas de distância, então meus pais sempre colocavam os CDs, e tinha Vencedores por Cristo, Grupo Logos, Grupo Elo, e por aí vai. E uma vez eu escutei uma música que foi regravada há pouco tempo pelo compositor Paulo César Baruch. É uma música que se chama Situações. E no começo dessa música tem a seguinte letra: situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Há situações na minha vida e na sua vida que são assim. O pastor Paulo, que fez essa música, ele teve a sua esposa com câncer. E ainda ela passa por períodos que ela vem lutando contra o câncer. E quando eu vi ele cantando essa música ao vivo, você percebe toda a emoção dele para contar que existem situações nessa vida que realmente são muito difíceis. Situações que nós não estamos nem sequer, talvez, prontos para viver. Mas são situações que vêm sobre nós. E então no final da música ele vai dizer: eu posso me segurar em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo eu sigo porque eu posso me segurar em Jesus Cristo. Por mais que essas situações aconteçam, a gente tem uma viva esperança. Nós temos uma viva esperança. Todos em algum momento da vida já se sentiram como o pastor Paulo. Momentos nos quais a dificuldade é extrema e talvez não enxergue saída. Momentos nos quais a solidão é terrível inimigo, que por mais que estejamos cercados de pessoas, ainda nos sentimos sozinhos. Momentos nos quais tudo parece nos faltar e o que mais temos é necessidade de algo para nos tirar daquela situação. O que se torna necessário diante desses momentos é algo essencial para mim e para a sua vida: esperança. Esperança é aquilo que nós precisamos. A esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que nada mais têm ainda a possuem, já diria Tales de Mileto. Um outro pensador diz que ensinai a esperar, porque com a isca da esperança tragamos o anzol da vida. Ou seja, quando nós aprendemos a esperar e ter esperança, nós podemos viver melhor. Nós podemos encontrar algo para nos agarrarmos e seguirmos. Por isso, nessa tarde, eu gostaria de dividir com o seu coração o seguinte tema: o amanhecer da esperança. O amanhecer da esperança. Por mais que os dias sejam maus, por mais que às vezes a gente não encontre ânimo, é necessário que nós enxerguemos, como diz aquela frase que é um tanto quanto clichê, uma luz no final do túnel. É necessário que nós enxerguemos um amanhecer de uma esperança que se pode levantar e com certeza se levantará com Jesus Cristo, nosso Salvador. A história de Ruth é uma história que se passava no livro ou na época dos juízes. E não foi uma época fácil para o povo de Deus. Foi uma época marcada por fome, por muitas guerras, muitas matanças, muitas mortes. E Ruth viveu nessa época junto com sua sogra. Noemi, antes de conhecer Ruth, tinha fugido para a terra de Moabe, junto com seu esposo Elimeleque. Lá, seus 2 filhos se casaram com moabitas. Mas nessa mesma terra, o seu marido Elimeleque morre e seus filhos, Quilom e Quilion, morrem também. Malom e Quilion. Então, Noemi decide voltar da terra de Moabe para Belém. E quando ela volta,
Orfa, uma das suas noras, fica pelo caminho e Ruth continua com ela, persiste. É o que nos conta o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro. Então nós chegamos no capítulo 3, onde Ruth já tinha arregaçado suas mangas, já tinha se posto a trabalhar, onde ela tinha persistido e já tinha dito aquela famosa frase que ela disse: aonde fores irei eu, aonde tu pousares pousarei eu, o teu Deus é o meu Deus. No capítulo 3 nós vemos uma mulher que persiste ainda diante de uma situação que não é muito fácil. Por isso, o amanhecer da esperança acontece quando a felicidade sorri para a dificuldade. O amanhecer de uma nova esperança ou algo melhor acontece quando a felicidade sorri para a dificuldade. Veja no versículo 1 que diz a sua Bíblia: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz. Noemi se preocupava com a felicidade de Ruth. Noemi se preocupava com aquilo que Ruth teria para a sua vida. Pensem comigo, nessa época, ser mulher e solteira, ou seja, sem um marido, sem um homem para cuidar dela, seria muito difícil. Ruth não estava na sua terra, estava em Moabe, não tinha o cuidado dos seus pais. Ruth era uma estrangeira numa terra estranha, e Ruth havia perdido seu marido. Noemi se preocupava com isso. Noemi se preocupava com a felicidade de Ruth. Ruth precisava de alguém que lhe desse proteção. Existe uma versão da Bíblia, a NVT, que faz essa pergunta da seguinte maneira: por acaso, Ruth, eu não vou buscar um lugar para que tenhas proteção e seja feliz? Ou seja, ela precisava achar para Ruth alguma maneira de sobreviver depois que ela morresse. Um comentarista diz que seria uma coisa Ruth suportar a viuvez numa terra estranha durante a vida de Noemi. Mas outra bem diferente é viver numa terra estranha depois que Noemi tivesse partido. Noemi se preocupava com a felicidade de Ruth. Noemi tinha um plano para Ruth, pois sabia que a felicidade dessa mulher dependia do lar e desse lar sendo refeito para ela e para a bênção sobre a vida dela. Noemi deixou que a procura da felicidade tomasse lugar da amargura. Lembra-se que no capítulo 1 ela diz: não me chamem mais Noemi, me chamem, com licença, Mara, porque eu estou amargo, eu estou com amargura. Me chame Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E no lugar da amargura, Noemi se deixa preocupar-se pela procura da felicidade de Ruth. Noemi entendeu que não era mais momento de ficar se remoendo dentro em si. Não era mais momento de ficar olhando a situação e ficar de braços cruzados, mas algo deveria ser feito. Estava na hora de ajudar sua nora a achar um marido para ela. Não hei eu de buscar-te um lar para você e para que você seja feliz? Noemi dá lugar para a busca da felicidade, ao invés de ficar se lamentando amargamente. Então Noemi dá várias instruções para Ruth, que quando a gente lê na primeira vez parece um tanto quanto estranho. Ruth, é o seguinte: Boaz, ele vai estar lá no campo, dando uma limpada na cevada, pegando as coisas. A gente não entende muito bem como que Noemi sabia disso, mas ela sabia que Boaz estaria lá. Mas antes de você ir, você vai fazer o seguinte: você vai tomar um banho, vai ficar bem cheirosa, vai pôr a sua melhor roupa e vai para lá. E estando lá, Ruth, você vai se deitar aos pés de Boaz. E então é isso, você vai se deitar e a hora que você estiver lá, ele vai te dizer o que você deve fazer. Talvez essa ação já fosse lida por nós como algo um tanto quanto estranho, mas quando a gente percebe o costume da época, banhar-se,
perfumar-se, colocar a melhor roupa, tinha a ver com um pedido de casamento. Ruth deveria se arrumar como se estivesse indo para um noivado. E Noemi estava dizendo para ela: Ruth, se prepare para você ir como alguém que vai se casar. E Noemi sabia que de alguma forma Boaz não abusaria de Ruth. Noemi sabia de alguma forma que aquele homem seria digno daquela situação. Essas instruções de Noemi para Ruth dizem para nós algumas coisas. A primeira é que Ruth estava dizendo para Boaz: eu preciso da sua ajuda, eu preciso de proteção, tu és resgatador. Segundo, os atos de Ruth não eram para serem notados, mas apenas ele e ela eram para saber o que estava acontecendo. E por fim, Boaz era o homem que poderia ajudar aquela mulher, ajudar a vida daquela mulher. A amargura de Noemi agora se traduzia na busca pela felicidade da sua nora. A busca pela felicidade serviu como um ânimo para a solução da dificuldade daquelas mulheres. Ela entendeu que tudo o que havia acontecido não poderia prevalecer sobre a vida e nem sobre a vida da nora dela. Essa é a primeira cena dessa história. E o que eu e você podemos aprender com isso? A gente pode aprender que as tragédias não são o ponto final da nossa vida. Talvez se Ruth tivesse acabado no capítulo 2, a gente ficasse pensando: e Ruth viveu eternamente pegando o que sobrava da eira de Boaz. Mas não. Quando a gente termina o capítulo 4, a gente tem a seguinte mensagem: Boaz é aquele que gerará ou será da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é da linhagem de Davi. Boaz é o resgatador de Ruth. Boaz mudou aquela situação de uma forma inimaginável. Então, as situações difíceis não são o ponto final da nossa vida. A nossa vida não se resume a isso, mas se resume em aguardar a volta de Jesus Cristo, nosso bendito e único Salvador, esperança viva para nós. Entenda que a felicidade também não é aonde se chega, mas é o caminho para chegar lá. Nós, os cristãos, podemos em Jesus Cristo dizer que somos felizes e alegres em todo momento, porque a nossa felicidade não está aqui, está com o nosso Deus. A verdade do sofrimento pode ser combatida pela verdade da felicidade em Jesus Cristo. Então, o amanhecer da esperança acontece quando a felicidade sorri para a dificuldade, mas ele também acontece quando o amor sorri para a solidão. Veja o que aconteceu depois. Ruth fez tudo quanto a sua sogra falou. Foi lá na eira, se deitou e pediu para que aquele homem, Boaz, jogasse a sua capa por cima dela. Ou seja, um ato de pedido em casamento. E Boaz então responde algumas coisas para Ruth, dizendo que ela tinha sido muito legal, muito boa. Você foi benevolente com a sua família. E eu te pergunto, Boaz se apaixonou pela beleza de Ruth? Boaz se apaixonou pela roupa que ela usava? Boaz se apaixonou pela atitude daquela mulher. Uma mulher que não havia abandonado a sua sogra. Uma mulher que podia ter ido para a casa dos pais, ficado em Moabe, mas ao invés disso ela diz: aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Uma mulher que escolheu antes ajudar a sua sogra do que viver para si mesma. Boaz diz a ela o seguinte: você agora está pensando ainda na sua sogra, assumindo o dever familiar por voluntariedade, algo que é bem maior do que a sua primeira atitude de deixar a sua pátria para ficar com a sua sogra. Boaz se apaixona então pela atitude de Ruth, ao ponto de dizer: bendita és do Senhor, Ruth, porque você tem sido usada nas mãos dele. Boaz se apaixonou pela Ruth, que era virtuosa, eficiente. Lembra-se no capítulo 2? Estava Noemi toda amargurada e Ruth falou assim: Noemi, você fica em casa então, eu vou trabalhar.
E ela, de forma muito simples, humilde e responsável, vai diante, ou após os segadores, vai pegando aquilo que sobra para ter algo que comer. Uma mulher que não se ofereceu a outros homens, mesmo sabendo da sua condição de necessidade. Uma mulher que mostrou desde o começo amor. Amor pela sua sogra. Amor que excedia até mesmo o seu bem-estar. Amor maior do que ela mesma. Ruth obedeceu a sua sogra por amor. A história do livro de Ruth é sobre amor. E esse amor sorri para a solidão daquelas duas mulheres. Uma tinha a outra através deste amor, mas agora, através deste amor, Ruth poderia se casar com Boaz, o resgatador. O ponto importante é que Ruth não agiu por paixão e nem por ganância. Ao contrário, pondo de lado preferências pessoais, sacrificialmente ela escolheu um casamento que beneficiava sua família por amor. O amor levou a solução para a solidão. Um amor que levou ao resgatador, que acabaria com a solidão dessas duas mulheres. Os irmãos por acaso se lembram o que é ser resgatador? Ruth e Noemi, ou melhor, Noemi era do povo de Deus, ou seja, israelita. E havia uma lei no povo de Deus em que quando alguém morria ou alguém não tinha como pagar, o parente mais próximo poderia redimir as dívidas, poderia resgatar para que a propriedade, para que a pessoa continuasse em bem-estar. E mais do que isso, Boaz não era somente resgatador, mas ele era um parente próximo, podendo cumprir também a lei do levirato, ou seja, se casar com Ruth, para ainda manter a família, para ainda manter a descendência. Boaz era isso. Boaz era aquele que poderia casar-se com aquela mulher e remir tudo quanto tinha sido perdido. Boaz era o resgatador e ele não nega isso, mas pelo contrário, ele afirma que fará o que for preciso para atender o pedido de Ruth. Jogue sua capa sobre mim, é este pedido. Case-se comigo, fique comigo. O amor estava levando o fim para a solidão daquelas mulheres, que agora encontrariam em Boaz a esperança para as suas vidas. O que será que eu e você podemos aprender com essa cena, com essa segunda cena? Nós conseguimos aprender que muitas vezes nós damos importância para as coisas erradas da vida. Talvez nós fiquemos olhando muito para o exterior, quando na verdade nós deveríamos apreciar as atitudes, as motivações, e não nos deixar tanto guiar por vistas. A gente aprende com essa cena que nós devemos obedecer e obedecer por amor, porque o amor pode transformar, o amor pode acabar muitas vezes com a nossa solidão, o amor pode fazer com que nós encontremos irmãos, amigos. Essa cena nos ensina que obedecer por amor é melhor do que desobedecer. Essa cena nos ensina que o amor pode transformar todas as coisas. E por último, o amanhecer da esperança, quando a felicidade sorri para a dificuldade, quando o amor sorri para a solidão, e por último, quando a bondade sorri para a necessidade. Então, depois disso, o que acontece? Boaz explica para aquela mulher: olha, existe um outro cara, um outro rapaz, que ele é mais próximo do que eu. Eu tenho que falar para ele. Eu tenho que dizer: olha, uma mulher me procurou, ela é da nossa família, ela é parente, mas você é mais próximo. Então, o direito de ser resgatador é seu. E o direito de ser resgatador não somente é seu, como também todos os deveres dele. Ou seja, trazer essa mulher para dentro de casa e cuidar dela como se fosse sua. Boaz explica isso para Ruth. Boaz diz para ela todas essas coisas. E então ele fala: fica essa noite aqui e depois você vai embora. E antes de ela ir embora na manhã seguinte, Boaz pega a capa dela, puxa a capa dela e enche de cevada já pronta. Mais ou menos 26 quilos,
30 quilos, uma quantia boa para aquela mulher. E ela volta para casa e conta tudo o que aconteceu. E Noemi diz para ela: fique tranquila, Boaz não vai sossegar enquanto ele não resolver o problema. Meus irmãos, olha que homem bom. Um homem que poderia ter enganado Ruth, ter dito para ela assim: olha, fica aqui, eu sou resgatador mesmo, fique comigo. Não, Boaz não fez isso. Boaz foi bom. Ruth, existe um outro camarada, existe um outro rapaz. Eu vou falar com ele, vou resolver a situação com ele e depois a gente conversa. Boaz não foi aproveitador. Ele não se aproveitou daquela mulher que estava limpa, cheirosa e bem vestida na sua frente. Pelo contrário, fique aqui deitada nos meus pés e não saia daqui. Nós conseguimos perceber que ele não se aproveitou dela, porque ela se levantou no outro dia antes que pudessem conhecer um ao outro. E no capítulo 4 diz: assim tomou Boaz a Ruth e ele passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Boaz não se aproveitou dela. Boaz não foi maldoso. Ele não falou: não sou resgatador, não quero assumir esse problema para mim. Pelo contrário, ele foi responsável. Diferente do camarada, se vocês lerem a história adiante. Boaz foi muito bom. E essa é a melhor definição para a sua ação. A bondade desse homem sorriu para a necessidade daquelas mulheres. Boaz foi íntegro. Ele se manteve fiel a tudo quanto ele disse que faria. Boaz foi um homem de fato. Um homem que assumiu suas responsabilidades, que foi bom. Boaz se preocupou em resolver a necessidade de Ruth. Boaz foi bondoso até o fim, resolvendo todos os problemas daquelas mulheres. Portanto, a gente aprende com Boaz nessa cena que nós não devemos ser aproveitadores. As situações podem ser as mais diversas, no entanto, mantenha a sua integridade e não se deixe enganar pela beleza que se pode apresentar. Não seja uma pessoa indigna, não seja uma pessoa que se aproveita das oportunidades, mas pelo contrário, seja amoroso, bondoso e paciente, como Boaz foi. E eu gostaria então de terminar, meus irmãos, dizendo o seguinte: Boaz foi resgatador de Ruth. Boaz assumiu toda a dívida que era de Ruth, toda a dívida que era de Noemi e refez a vida daquelas mulheres. Aquele que remiu tudo quanto precisava ser remido. A história de Boaz nos lembra da história de Jesus Cristo. Aquele que enxergou a felicidade em cumprir a sua missão. Aquele que teve um amor que desfez a nossa solidão. Aquele que a bondade é a solução para a nossa necessidade. Jesus Cristo é aquele que cumpriu a sua missão e encontrou felicidade nisso. Jesus Cristo é aquele que, através do seu amor, desfez a nossa solidão e nos deu uma família como esta. Jesus Cristo é aquele que é bondoso e que olha para as nossas necessidades. Jesus Cristo é o homem que pagou o nosso resgate, mas Jesus Cristo também é o Deus que nos resgatou dos nossos pecados para a salvação. Deus homem que se fez um de nós, de forma bondosa, amorosa e feliz, para pagar o preço que era nosso. Gostaria de convidá-los a se colocar em pé. Vamos orar e cantar o amém? Senhor nosso Deus e querido Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso resgatador. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é Deus bondoso, Deus amoroso, Deus, ó Pai, que se importa conosco. E através, ó Pai, da Tua grandiosidade, nós podemos ver um amanhecer da esperança. Nós podemos ver, ó Pai, uma luz no final do túnel. E apesar dos dias maus, nós podemos crer
que o Senhor volta, que Jesus Cristo vem, e com Ele o seu reino todo-poderoso, onde teremos paz, alegria, onde, ó Deus, a felicidade sorrirá para a nossa dificuldade eternamente, onde, ó Pai, o amor sorrirá para a nossa solidão eternamente, onde a bondade sorrirá para as nossas necessidades eternamente, perenemente, constantemente. Ó Deus, obrigado por essa viva esperança em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra através dessa história que ainda pode amanhecer uma esperança para as nossas dificuldades, por mais árduas que elas sejam, por mais duras que elas pareçam, ainda existe esperança. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até a volta de Cristo Jesus, a nossa viva esperança. Amém.